assunto para o comentarista Luiz Armando, que já está aqui no nosso estúdio, de volta. A gente sentiu muito sua falta, viu, Luiz? Mas eu já adianto aqui a pergunta, viu? Já era esperada a reeleição do governador. Seja muito bem-vindo ao seu retorno aqui, tá? Bom, eu agradeço a receptividade, eu também estava com saudade aqui do seu público, do seu jornal. Agora, Marisol, a eleição de Vanderlei Barbosa já é esperada, era o que indicava as pesquisas, né? Agora, quando materializou-se aí, né, o resultado, ficou muito claro que o Vanderlei Barbosa tem musculatura além de Mauro Carles, né? Porque ele saiu das eleições deste ano com mais votos, tanto em termos relativos como em termos absolutos, do que obteve Mauro Carles nas eleições de 2018. Ou seja, ele chegou a 400, quase 490 mil votos, contra 404 mil votos de Mauro Carles em 2014. Então, ou seja, o Vanderlei Barbosa veio para ficar mesmo, né? Então, a população escolheu ele. Ele teve uma campanha até propositiva, né? E tem feito um bom governo. Talvez isso tenha levado a população a ficar com aquele que ele... a previsibilidade do que a imprevisibilidade de um candidato. Na verdade, os candidatos adversários de Vanderlei passaram a campanha só atacando, sem apresentar propostas. Eu sou tocantinense de coração, né? Estou aqui há quase 4 anos, já até perdi as contas, mas eu acredito o seguinte, que quando eu cheguei aqui, eu já peguei esse processo de entra governador, sai governador, entra governador, ninguém fica os 4 anos. Eu sinto que os tocantinenses esperam que pelo menos a gente tenha um governador que permaneça na cadeira do início ao final do mandato, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Marisol, na verdade, a oposição usou muito do raciocínio de que o Estado, o governador não completava, mas na verdade é uma falácia, né? Porque está certo que os governadores não completaram os seus mandatos, mas seria pior se tivesse completado. Sim, ou claro. seja, fez-se o quê? Fez-se a justiça, ou seja, democracia, a democracia. E o eleitor escolheu, foi o eleitor que Sim. escolheu os governadores que foram cassados, né? E depois voltou a escolher, né? Então, na verdade, a oposição usou muito isso contra o Vanderlei, como se ele fosse um mandato tampão. Não, o Carles renunciou e ele assumiu efetivamente o mandato, né? Tanto que ele não pode ser candidato à reeleição mais, né? Então, assim, foi feito o quê? Seguiu o protocolo. Sim, Então, o que a gente... Eu digo assim, eu estou falando, não é nem como uma comentarista, eu estou falando mesmo como uma pessoa que mora aqui no Tocantins. É o que a gente espera, que seja um governo limpo, que seja um governo sem corrupção, que seja um governo, enfim, transparente. É o que a gente espera de todo o governo. E o Vanderlei saiu dessas eleições muito forte. Por exemplo, ele conseguiu eleger 2/3 dos deputados da Assembleia Legislativa, ou seja, ele conseguiu, além dos deputados do Republicanos, teve os deputados que são aliados, de partido aliado dele, ele tem 2/3, ele pode até mudar a Constituição na Assembleia. E tem a maioria dos deputados federais, ele elegeu a maioria dos deputados federais, e agora tem uma senadora, porque antes o governo tinha 3 senadoras de oposição, que era Eduardo Gomes, Cátia Abreu e Irajá Abreu. E agora o governo tem a Dorinha Seabra, que é aliada do governo. Então, o Vanderlei, na verdade, foi um grande vitorioso nas eleições deste ano. Então, tá. Dos 24 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa no Tocantins, 15 foram reeleitos e apenas 9 vagas tiveram renovações. Apenas 3 mulheres. Essa notícia aqui que eu estou dando não é muito boa não, tá? Apenas 3 mulheres vão assumir uma cadeira no Legislativo Estadual. Veja. Dos 24 deputados eleitos, 15 foram reeleitos e apenas 9 vagas foram renovadas. O Republicanos, que reelegeu Vanderlei Barbosa para o Executivo, será o maior da casa, com 7 cadeiras para a base do governador. Os novatos são professora Jana de Valcari, Luciano Oliveira, Eduardo Fortes, Eduardo Montoan, Marcos Marcelo, Moisemar Marinho, Winston Gomes, Gipão e Gutierrez Torquato. A segunda maior bancada será a do PL, de Ronaldo Dimas, com 4 deputados. Já o PSD de Irajá conquistou 3 cadeiras. Rostos conhecidos da população ficam sem mandato: Amália Santana, Issan Saado, Luana Ribeiro, Zé Roberto e Valderez Castelo Branco. E os tocantinenses elegeram 5 novos representantes para a Câmara dos Deputados, renovando mais da metade das cadeiras. Porém, nenhuma mulher foi eleita. Nesse domingo, aproximadamente 1 milhão de tocantinenses foram às urnas decidir quem são seus representantes. Ao fim do dia, o TSE divulgou a lista dos 8 deputados federais
que vão representar o Tocantins no Congresso Nacional. Nas eleições deste ano, nenhuma mulher foi eleita como deputada federal pelo Tocantins, apesar das mulheres formarem a maior parte do eleitorado do estado. Dos 8 homens que foram eleitos, 4 estão em reeleição. Tonho Andrade, do Republicanos, foi o mais bem votado, sendo eleito com 63.813 votos. Vicentinho Júnior, do Progressistas, vem em segundo, com 55.292 votos. Alexandre Guimarães, do Republicanos, é o terceiro colocado, com 54.703 votos. Carlos Gaguinho, do União Brasil, aparece em quarto lugar, com 52.203 votos. Ricardo Aires, do Republicanos, foi eleito na quinta posição, com 45.880 votos. Seguido por Felipe Martins, do PL, que obteve 36.293 votos. Eli Borges foi reeleito na sétima posição, com 35.171 votos. E Lázaro Botelho, do Progressistas, é o oitavo da lista, com 13.668 votos. E a redução de mulheres na Assembleia Legislativa, a falta delas na Câmara Federal, é reflexo do comportamento dos eleitores em uma onda do conservadorismo aqui no país, Luiz? Pode ser, né, Marisol? Na verdade, esse mandato que está se encerrando, tinha 2 deputadas federais, né? Já era minoria na Câmara dos Deputados. Agora, no Tocantins, o Bolsonaro teve esse ano 44% das intenções de voto, que é o mesmo indicador, mesmo índice que ele teve no primeiro turno, praticamente o mesmo índice que ele teve no primeiro turno em 2018. Então, assim, se fosse em termos de conservadorismo, eu acho que é mais em função da questão cultural mesmo do Estado e que isso não foi modificado, as escolas não conseguiram modificar isso. Ou seja, apesar de a gente ter mais mulheres na população do Estado, ter mais eleitores mulheres e as vagas para candidatas terem sido disponibilizadas conforme a legislação determina. Exato, casos, então né? Parece que é um problema até sociológico aí, dessas pessoas não conseguirem se eleger. Infelizmente. Não posso comentar aqui porque a gente tem um pouco tempo, mas mudança também no Senado Federal. Cátia Abreu não consegue reeleição e depois de mandatos, a Senado se despede. A senadora, inclusive, se pronunciou, fez um pronunciamento, nas redes sociais. Teve algum erro técnico? Não tem problema não. Mas a gente comenta aqui. Luiz, uma senadora com nome forte, mas que a diferença entre ela, né, que estava ali em segundo lugar, com a professora Dorinha, foi uma diferença muito grande. Muito grande. 400 mil votos a Dorinha. Ou seja, você acredita que a Dorinha ganhou porque o Vanderlei puxou esses votos? Acho que o Vanderlei puxou, mas há muita injustiça quanto à senadora Cátia Abreu, né? A senadora Cátia Abreu está no Senado aí há 2 mandatos, 16 anos. E ela realmente foi uma pessoa que trouxe coisas boas para o Estado, né? Ela tem um perfil, ela tem uma projeção nacional, foi ministra da Agricultura, ela comandou 30% do PIB brasileiro na CNA, que era 30% dos empregos no país. Então, é uma pessoa que abriu o mercado internacional para muitos produtos brasileiros, como a carne nos Estados Unidos. Então, ela tem um trabalho, né? Mas esse trabalho dela foi confrontado com uma alta rejeição que ela tem registrado nos últimos anos e terminou sendo prejudicada, agravada mais ainda com a questão dessa confusão que o filho dela causou aí na campanha, né? O filho dela, ao invés de estar apoiando ela na campanha para o Senado, o filho dela terminou saindo com a candidatura ao governo, né? Aí consumiu e gastou quase 5 milhões na campanha eleitoral, e a senadora Cátia Abreu ficou realmente com problemas internos nesse quesito. E a deputada Dorinha, né, ela seguiu livre, leve e solta aí, como Vanderlei, sem problema algum. Então a senadora enfrentou a resistência natural que as pessoas têm com ela tem uma alta resistência, a alta resistência do filho, que também... A falta também de apoio político, apoio político forte, que a Cátia sempre foi autônoma, né? Ela nunca teve grupo político, tipo assim, eu tenho um grupo de deputados comigo, eu tenho um grupo, ela nunca teve isso. Bom, e a gente continua aqui, os eleitores tocantinenses puderam exercer seu direito ao voto com tranquilidade durante o primeiro turno das eleições nas 139 cidades do estado. Além da redução do número de abstenções, algumas pequenas ocorrências foram registradas. No estado, 1.094.003 eleitores estavam aptos a votar,
compareceram às urnas 889.580 eleitores, totalizando 81,45% do eleitorado tocantinense. Em uma comparação com a última eleição no estado, houve um aumento de 30% no eleitorado que exerceu seu direito ao voto. Exatamente às 5 horas da tarde, houve o fechamento das zonas eleitorais, mas muitos eleitores aguardavam na fila para votar. Após o fechamento, somente esses eleitores poderão continuar dentro dos locais de votação. 4.500 agentes de segurança pública foram mobilizados para garantir a segurança dos eleitores nos 139 municípios, além do efetivo humano. 660 viaturas, 4 aeronaves e uma embarcação estiveram à disposição do Estado. Apesar das eleições tranquilas, a Secretaria de Segurança do Estado registrou diversas ocorrências. 4 casos de compra de votos, 14 ocorrências de boca de urna, 9 violações do sigilo do voto e uma por propaganda irregular. Durante todo o dia foram substituídas 24 urnas eletrônicas que apresentaram problemas, além do fornecimento de alimentos e agressão verbal de um eleitor a um mesário e o descumprimento da lei seca. No norte do estado, policiais federais e civis e militares encontraram uma aeronave com cerca de R$15 mil em dinheiro vivo. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o avião pertence ao deputado estadual e candidato à reeleição Olinto Neto, do Republicanos. Olinto Neto negou a relação com a ocorrência e afirmou que a aeronave estava emprestada ao candidato a deputado federal Pedro Júnior, do PL. A assessoria jurídica do candidato Pedro Júnior esclareceu que a abordagem policial rotineira não evidenciou qualquer ilícito eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins finalizou a contagem de votos exatamente às 9h49 da noite deste domingo. O desembargador Elvésio Neto, presidente do TRE Tocantins, na oportunidade concedeu entrevista coletiva e ressaltou a tranquilidade do pleito e agradeceu aos eleitores tocantinenses por compreenderem a mensagem. Eu quero agradecer a todos os eleitores do Tocantins, por compreender a nossa mensagem, a mensagem do TRE, a mensagem de paz, de harmonia que nós estimulamos, através da mídia, que teríamos uma eleição pacífica e tranquila. E o povo foi de forma ordeira, compareceu às urnas, exerceu o seu sagrado direito de voto, de forma exemplar. Isso é que é bonito, né, Luiz? Foi tranquila a eleição, né? Graças a Deus. Luiz, muito obrigada aí pelos seus comentários e a gente agradece o seu retorno, muita saúde, tá aqui, a gente sentiu muito a sua falta, só frisando, viu? Obrigada.